Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos. O meu nome é André Pimentel e você está no canal da Graça Pura, aqui no YouTube. O canal que fala da graça eterna, e graça é liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Aqui neste canal não usamos a interpretação da Bíblia como faz o grande sistema religioso, né? O cristianismo tradicional, onde colocam as suas igrejas, os seus pensamentos, as suas doutrinas, as suas filosofias no centro de tudo, arrancando até mesmo Deus de seu trono e sentando nela como se fosse a dona do mundo. Aqui não, aqui nós usamos a Bíblia pela Bíblia. Por isso que nós estamos em um processo de quê? De ressignificação. E estamos nos educando para experimentar, e já temos experimentado, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É disso que falamos neste canal. E hoje você vai ouvir uma mensagem extremamente importante para todos nós. No meio teológico do sistema religioso, muitos estudos apontam a Igreja Católica como a grande meretriz. Porém, nós não encontramos isto nas Escrituras. Isso é mais uma descontextualização bíblica e nós vamos provar para vocês isso hoje. Na verdade, meus amados, esse tipo de teologia vem dos protestantes, que segundo eles, por causa da idolatria de santos e imagem, isso colocou essa facção no posto da grande meretriz. Porém, meus amados, a verdade é que essas duas facções são as verdadeiras apóstatas. Porém, chamar uma de a grande meretriz, isso não é verdade, biblicamente falando. E é isso que vamos mostrar nessa mensagem. O que diz a Bíblia pela Bíblia. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no nosso canal, principalmente se esse canal tem feito você pensar, buscar. Essa é a nossa intenção. Toque o sininho também para que o YouTube te avise quando lançarmos mensagens iguais a esta. Já deixe o seu like porque você já sabe que vem coisas boas. Comentem, abençoados, porque cada comentário para essa plataforma, ela entende que seja um assunto relevante para todos. Aí você comente aí à vontade, tá bom? E, claro, se der, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Ok? Agora sim, vamos à cereja do bolo, a mensagem de hoje. Meus irmãos, a Igreja Católica, ela tem sido alvo de um oráculo bíblico. E o que é oráculo, André? É uma profecia. Alguns teólogos têm apontado que ela é a grande meretriz, e isso não é verdade, tá bom? Eu poderia aqui dizer um monte de situações que fizeram tanto o catolicismo como o protestantismo se tornarem apóstatas da Bíblia. Porém, não é isto o caso bíblico que nós vamos ver aqui. Existem hoje dois pensamentos ou vertentes teológicas que apontam para quem é a grande prostituta de Apocalipse capítulo 7. A primeira é a Igreja Católica, que nós vamos desmentir. E a segunda é a que nós cremos também, é a Jerusalém ou o Israel bíblico daqueles dias. Para nós é fato, a grande meretriz era a Jerusalém daqueles dias de Yahshua e que recebeu o castigo no ano 70 depois de Cristo. E eu vou provar isso. É por isso que eu falo, meus queridos, vem para a graça que eu te explico. Meus irmãos, vamos começar analisando dois textos que são semelhantes, um apresentando a condenação da grande meretriz e outra mostrando a noiva do Cordeiro. Vamos ver? Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Vamos começar. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. Versículo 9, agora no capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Amados, a noiva, ela é a Nova Jerusalém, ok? Se a noiva é a Nova Jerusalém, portanto, a prostituta é outra coisa. A prostituta é a velha Jerusalém, a apóstata. Aí você pode me perguntar assim: André, tudo bem, então prove isso aí.
Vamos lá, abençoados. No versículo 2 de Apocalipse capítulo 17, vamos então começar a determinar biblicamente quem é essa prostituta. Vamos lá, vamos ler o texto. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Amados, e como nós somos textuais bíblicos, ou seja, nós resolvemos a Bíblia dentro dela, nós não pegamos textos iguais a estes e olhamos para os nossos dias. Não fazemos isso. Nós não saímos por aí procurando pessoas, lugares, poderes, acontecimentos para poder encaixar as profecias bíblicas. Nós recorremos a ela mesmo. E o que fazemos? Vamos ao passado bíblico para procurar as respostas. Simplesmente isso. Ou vocês acham certo interpretar o oráculo bíblico para os dias de hoje e sair apontando A, B ou C? Claro que não, né, abençoados? Isso não é o certo. Não, e nós aqui não fazemos isso. Podemos até fazer se não encontrarmos resposta dentro da própria Bíblia para as suas profecias. E sabe quantas profecias eu não encontrei resposta dentro da Bíblia? Chuta aí, abençoados. Nenhuma. Vou repetir. Eu nunca li uma profecia bíblica que não tenha se cumprido nela mesmo, naqueles dias, até o ano 70. E isso é ser limpo com as Escrituras. Esse é o entendimento mais claro que hoje nós encontramos essa graça eterna, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora, o cristianismo tradicional, essas instituições que se colocaram como detentoras da verdade, dizem que podem sim, eles podem descontextualizar a Bíblia a seu bel prazer. A prova disto são suas doutrinas. E uma delas é o inferno, abençoado. O inferno, na Bíblia, é uma coisa. Quando chega nos dias de hoje, é outra. Isso sim que é apostasia. E o que fazemos então? Vamos para os dias de hoje procurar a grande meretriz? Amados, até que se nós fizéssemos isto, vamos encontrar um monte de grandes prostitutas aí. Mas não é o caso. Esse é um tema bíblico. Então temos que respeitá-lo. Vamos buscar as profecias, nas profecias do Antigo Testamento. E nós encontramos algo muito interessante em Isaías. Vejamos. Isaías capítulo 1, versículo 21 diz: como se fez a prostituta, a cidade fiel. Olha aí, a referência à cidade. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu colocar a Igreja Católica nesse texto, se encaixa? Se encaixa? Claro que não, né? Mas é isso que a facção protestante fez. Agora, se eu colocar a Jerusalém daqueles dias, tá? Não é de hoje não. Se encaixa? Claro que se encaixa. E ela contaminou a terra. Olha só a acusação nas profecias. Lembrando que terra aqui era a área habitada daqueles dias, tá bom, abençoados? Não o cosmos, tá? Não é o cosmos, não é o globo terrestre, tá legal? Falando assim. Vamos ver mais alguns relatos do Antigo Testamento, onde prova que ela, a grande meretriz, a Jerusalém, contaminou toda a terra. Pois em Apocalipse diz que ela se prostituiu com os reis da terra. Jeremias capítulo 3, versículo 9 diz: e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Olha isso, queridos. A pedra e a madeira, que coisa, né? O que quer dizer isso, André? Quer dizer todos os povos, com qualquer um. Que situação, hein, abençoado? De um povo que recebeu os mandamentos do Senhor para ser luz dos povos e agora se prostituía com todos. Mas vamos prosseguindo. Vamos agora à profecia de Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 15, que diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com a amargura e lhes darei veneno para beber. Pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Olha só, abençoado. Só poesia fina, hein? Mais uma vez eu pergunto para vocês: dá para a gente encaixar a Igreja Católica aqui? Claro que não.
Se fizermos isso, estaremos sendo o quê? Apóstatas. Estaremos descontextualizados da Bíblia. Aí sim podemos dizer que tanto uma facção, a católica, como a facção protestante, uma quanto a outra, estão de mãos dadas na apostasia. E chamar eles de apóstata não está na Bíblia, está no que fizeram da Bíblia. Todos esses regimes aí, os protestantes e católicos, todos eles estão desviados da verdade. Da verdade o quê? Bíblica. Hoje a verdade é deles. Por isso que tem muitos irmãozinhos que quando assistem esse canal, aí pega os versículos e vai lá falar com o seu líder espiritual, né? Fala assim, olha, isso aqui quer dizer isso aqui, tal, tal. Aí aquele líder vai falar assim, não, isso aí não é bem assim, isso não é verdade, isso é assim, isso é assado. E aí o abençoado não vai ter defeito, não vai ter defesa, vai cair no conto do vigário, né? Ou no conto do pastor, ou no conto do padre. É isso que acontece. E eles passam a ser essa sumidade. Eles dão o último aval sobre a Bíblia. E ai daqueles que não atentarem a isso. Estão fora. E é isso que tem acontecido. Muita gente tem aberto os olhos e tem saído desses lugares. Vamos a mais uma profecia? Vamos lá. Jeremias capítulo 3, versículos 6 e 8. Diz: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Senhor falando. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio. O Senhor falou que deu uma carta de divórcio, se separou. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Olha aí. Irmãos, isso aí é Deus usando a seu profeta. E Jeremias recebeu essa incumbência cruel. E vocês sabem onde ele profetizava nesses dias? Na porta do templo, profetizando essas pérolas. Imagina se hoje o abençoado vai para a igreja, né, e tivesse lá um profeta profetizando contra aqueles dias, aquele povo, aquele templo, aquela situação. Hoje, com certeza, os líderes não iam deixar isso acontecer. Né? Mas também aconteceu naqueles dias, tá? Jeremias sofreu muito. Não somente ele, vários profetas. Inclusive foi uma das acusações, né, que caiu sobre eles, que eles eram matadores de profetas. Mas vamos prosseguindo agora. Ezequiel, capítulo 16, versículo 2, diz o texto: Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Então, queridos, os textos que estamos mostrando provam que a prostituição da cidade de Jerusalém é a cidade e não a Igreja Católica. A prostituição da Igreja Católica hoje é outra, mas não tem nada a ver com a questão bíblica, tá bom? E quando falamos de Jerusalém, estamos se referindo à nação de Israel, mas também dos tempos bíblicos, tá? Porque não é a Israel de hoje. A Israel de hoje é uma mistura, né? Porque eles ficaram vagando na terra 2000 anos e a gente não sabe o que houve nesses 2000 anos, mas estão lá, o povo está vivendo, né? Uma outra profecia de Jeremias dizia que Jerusalém, em seus tempos de rebeldia, se prostituía. Olha só. Vamos lá. Segundo Jeremias, está aparecendo para vocês aí, né? Segundo Jeremias, no capítulo 25, a profecia cita muitas nações que beberam desse vinho. Entre elas, Egito, Edom, Moabe, Uz, Tiro, Sidom e por aí vai. Inclusive depois Roma também. Então, abençoado, quando chegamos lá em Apocalipse, ali está a conclusão. Não é o início. Nós não podemos pegar Apocalipse e achar que o Apocalipse é o início, o pontapé inicial do Apocalipse. Não, o Apocalipse já vem acontecendo lá desde o Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Por esta razão, amados, essa é a forma mais saudável a lidar com textos bíblicos. Nós não podemos pensar que depois do ano 70 depois de Cristo, onde houve a derrubada do templo, ali foi a consumação do século, o fim do período bíblico. Por isso, e ao passado da Bíblia, responde a todas as questões referentes a ela. E antes, outrora, nós acreditávamos como que a grande meretriz, né, ela
colocou nas nossas mentes quando nós éramos do sistema religioso, ela fez isso dentro de nós, pensarmos que os tempos bíblicos se referem aos dias de hoje. Por isso que muita gente olha para o tempo, né? Olha para os acontecimentos e tentam aí encaixar algum versículo, alguma profecia bíblica e não vão encontrar. Por isso que sempre vão falhar em suas previsões. Amados, é claro que cada tempo tem as suas apostasias, tá legal? Mas biblicamente falando e dentro da Bíblia, a solução está na Bíblia, tá legal? Não podemos sair disso. Estávamos em Apocalipse. Se formos ao futuro, não vamos encontrar. Nós estávamos lá no Antigo Testamento e o futuro era o Apocalipse, onde essas profecias estão se cumprindo. É como se nós pegássemos uma máquina de tempo, né, do tempo bíblico, abrimos a mensagem em Apocalipse, depois viajamos para o Antigo Testamento e agora voltamos novamente a Apocalipse. Capítulo 17, versículo 3, diz: Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tem gente que acha que isso aí vai acontecer literalmente, né? Uma mulher andando aí pelo ar, sentada em um dragão ou um bicho qualquer, alguma coisa que de cor escarlata, né? E aí vai ter na sua cheio de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Então tem pessoas que usam a imaginação fértil, principalmente dentro do sistema religioso, né? Então, abençoado, nós já descartamos de vez a Igreja Católica nesse versículo. Se você ouvir uma dessas coisas aí dentro do sistema religioso, eu aconselho uma coisa a você, querido: sai daí. Isso sim é prostituição. Prostituição da palavra. O texto está dizendo que foi avistado uma mulher. E mulher dentro da simbologia judaica daqueles dias, tá? Quer dizer cidade. Então isso tudo são contextos que não nos deixam ir além do ano 70. Então temos outra evidência que aqui não é o catolicismo, e sim uma cidade. E quem diria, queridos, estamos salvando a pele da Igreja Católica, não é verdade? Então o versículo diz que a mulher se assenta sobre... E aí, abençoados, está gostando da mensagem? Está gostando, né? Essa é a sua primeira parte. Não percam que essa mensagem vai continuar e nós vamos ver ainda muitos versículos em que nos darão prova de que a grande meretriz não é a Igreja Católica. E isso é bom, né, abençoado? Por quê? Porque da forma como nós interpretamos a palavra, isso vai nos dando uma limpeza na alma, porque nós usamos o contexto certo. Nós não saímos da Bíblia para imaginar um possível apocalipse acontecendo nos dias de hoje, tá bom? Eu vim aqui para avisar rapidinho para vocês que essa mensagem, que já está nos ajudando bastante, vai estar na apostila número 5, tá bom? Que entre outros temas nós vamos ter os seguintes assuntos. Atenção, nós vamos falar sobre o arrebatamento, na próxima apostila 5, já está disponível. O anticristo, o falso livre-arbítrio, vamos falar mais um pouquinho sobre a ceia, e claro, essa mensagem aí maravilhosa que nós estamos assistindo aí, tá bom? Então amanhã quero avisar também aos abençoados que já adquiriram. Amanhã eu vou estar mandando os livros e as apostilas para vocês, tá bom? Quem quiser adquirir as nossas apostilas, eu tô aqui com a apostila número 4, veja que bonito. Essa é a nossa capa, tá bom? Apostila número 4. Quem quiser adquirir, entre em contato comigo através do nosso WhatsApp. Então vocês vão estar adquirindo aí uma coisa que é qualidade, né? Então, se você quiser saber sobre todas as apostilas que nós temos, é só entrar no site aí que nós fizemos para fazer as apresentações das apostilas. O site vai estar disponível nas descrições deste vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui, tá legal? É o que eu estou sempre dizendo, abençoados. Essas apostilas, elas foram feitas para nos dar mais bases, né? Porque você, além de ler os versículos, saber onde está escrito, né? Não precisar de ficar procurando, juntamente com a ideia das mensagens que você vai ler, com os meus comentários, né? Os comentários bíblicos, tudo vai ficando muito claro e vai nos ajudando. E com certeza você mesmo que adquirir vai estar se beneficiando com isto e, claro, muito mais a quem for te escutar.
principalmente para você aí que já se reúne em graça, para você que quer ensinar o seu neto, o seu filho, né? Ensinar as pessoas como se entende Bíblia melhor. Então não deixe de estar adquirindo essa preciosidade também conosco, tá legal? E eu também falar do nosso livro, né? Nosso livro já dispensa comentários. Nós vamos falando sobre a doutrina do inferno e justamente nós vamos mostrando a história que essa igreja ela desenvolveu ao longo de 2000 anos. Dentro da Bíblia encontramos inferno como uma palavra que é sepultura e como ela foi sendo transformada em um inferno. Chegando nos dias de hoje, a cabeça das pessoas ficam até em paranoia quando falam de inferno. Então, abençoado, não deixam de adquirir esses 2 exemplares, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, abençoado. Não percam aí a segunda parte dessa mensagem, tá bom? Graça e paz aí para vocês.